Oi, gente, vamos dar continuidade à nossa aula. E hoje, dentro ainda daquela visão de expressões numéricas, a gente vai ver as fórmulas, certo? Eu escolhi algumas fórmulas para mostrar para vocês que é possível, sim, ter números e letras e a gente conseguir um resultado legal, certo? Com as fórmulas que nos ajudam a resolver algumas questões muito difíceis. Aí a gente já tem questões que a gente já tem a formulazinha pronta, tudo direitinho, aí a gente já tem uma maneira de encontrar aquele valor de forma rápida. Um exemplo é a fórmula de Bhaskara, que a gente usa para achar os valores das raízes. Que a gente tem a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e do x, que são os valores da raiz, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta que a gente encontra sobre 2a, certo? E a partir daí eu trouxe umas fórmulas para vocês da geometria, ok? Mas inicialmente eu vou dar a definição, certo? Fórmulas são sentenças matemáticas que apresentam resumidamente os cálculos que devem ser realizados para se obter um resultado. Nas fórmulas, as letras utilizadas para representar os números são chamadas de variáveis, que foi o que a gente viu na aula passada, ok? As variáveis são as letras, porque vai variar de acordo com o valor que a questão der, certo? E aqui eu coloquei um exemplo simples. O perímetro de um retângulo é calculado usando a fórmula P é igual a 2B mais 2H. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, certo? Perímetro eu vou somar 3 mais 2 mais 3 mais 2, certo? Perímetro é a soma dos lados, diferente de área, que é base vezes altura. Eu estou falando de retângulo, ok? Mas aqui é só o perímetro. Eu vou somar 2 mais 2, 2 mais 3 mais 2 mais 3. Porque esse é igual a esse, então esse é 2, esse é 2, esse é igual a esse é 3, esse é 3. Por isso que eu tenho a fórmula 2b duas vezes o B mais duas vezes o H, ok? Porque eu tô falando de perímetro. Perímetro, H mais B mais H mais B, certo? E aqui a gente tem o exemplo, certo? Que a gente tem esse retângulo de base 2 e de altura 3. E eu já tenho minha fórmula, que é P é igual a 2B mais 2H. Eu sei quem é o B e eu sei quem é o H. Então, eu vou somente substituir. Então, P vai ser igual a 2 vezes 2, que é o B, mais 2 vezes 3, que é o H. Aí, eu vou fazer a continha. 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 3, 6. 4 mais 6 dá 10, ok? E seguimos para o próximo exemplo, que é este retângulo de base 4 centímetros, certo? E altura 2,5. Lembrando que eu estou usando a mesma fórmula porque eu estou trabalhando com retângulos, certo? Perímetro do retângulo. Existe outras maneiras, outras figuras geométricas e outras fórmulas para isso, ok? Vai variar da figura geométrica, mas como eu estou trabalhando com retângulo, a fórmula é essa, pois somente estou trabalhando com retângulos para vocês, que vocês possam entender, ok? Aí, a partir daí, eu só vou substituir na fórmula. P, que é perímetro, é igual a 2 vezes o 4, que é a base, no exemplo superior, mais 2 vezes 2,5, que é a altura do retângulo, ok?
Aí a gente vai resolver a conta, que é 2 vezes 4, 8, ok? Mais 2 vezes 2,5, que é 5. 8 mais 5 é 13. Lembrando que eu não posso esquecer de colocar a unidade de medida. Eu tenho que ver qual a unidade de medida o problema está usando. Aqui no nosso caso, ele está usando somente a unidade de medida centímetro. Mas se ele desse em metro, a gente tinha que prestar atenção e colocar em metro para não trocar, certo? Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é a unidade de medida. E o terceiro exemplo, que é o retângulo de base 3 centímetros e altura 3 centímetros, certo? Observe que eu tenho a mesma base e a mesma altura, mas eu posso usar a fórmula porque eu tenho um quadrilátero, certo? Quadrilátero, 4 lados, certo? Quando vocês pensarem em quadrilátero, vocês vão pensar em algo que tem 4 lados, ok? Aí, a partir daí, a gente vai substituir, certo? Os valores da base e da altura. P é igual a 2 vezes 3, que é da base, mais 2 vezes 3, que é o 3 da altura, ok? Aí eu vou fazer a continha. P é igual a 6, 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 3, que é 6. Aí fica P igual a 6 mais 6, ok? A partir daí eu vou só somar. 6 mais 6 é 12. 12 o quê? 12 centímetros, porque a questão está trabalhando com centímetros, certo? Observe só para fixar. Eu ensinei a vocês como é que calcula o perímetro, certo? Aí eu só fui alterando os valores. No primeiro exemplo, a base era 2, a altura era 3. Aí vocês substituíram, acharam 10 centímetros. No segundo exemplo, a base era 4 e a altura 2,5. Eu substituí e achei o perímetro. No terceiro exemplo, a base era 3 e a altura 3. Eu substituí e achei o perímetro. Lembrando que todos eles a gente trabalhou com a unidade de medida centímetros. Se tivesse dado em metro, tinha que prestar atenção para quando eu colocar a minha resposta, colocar a unidade de medida. Lembrando, a unidade de medida é muito importante, certo? Eu tenho que saber, quando for líquido, eu vou usar litros, mililitros, certo? Quando for... eu esqueci a palavra, mas quando for desenho desse tipo, que a gente está vendo agora, a gente pode usar centímetro, metro, milímetro, certo? Então, a gente tem que prestar atenção na unidade que o problema está usando, ok? A questão está usando, para que a gente possa ter uma compreensão legal do nosso conteúdo, ok? Por hoje é só, pessoal. Nossa aula é esta de fórmulas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E próxima aula a gente dá continuidade com um outro vídeo, ok?